Olá, pessoal! O assunto de hoje é sobre algumas técnicas para análise de gráficos em física, principalmente na parte de mecânica, embora as técnicas que a gente vai discutir aqui servam para qualquer área da física. Então, por exemplo, se tu tiver na tua frente um gráfico qualquer de uma grandeza A por uma grandeza B, seja lá o que for A e seja lá o que for B, existem sempre 4 informações básicas que de cara tu pode tirar desse gráfico. No eixo vertical, tu vai olhar a variação da grandeza A. E na mesma forma, no eixo horizontal, tu vê a variação de B. Então, por exemplo, se eu tiver um gráfico assim, aqui na vertical, eu consigo olhar a variação de A. A inclinação desse gráfico, ou declividade, o quão inclinada tiver esse gráfico, vai sempre me dizer a mesma coisa que variação de A sobre variação de B. Tu pode pensar nisso como sendo dividir um eixo pelo outro. Quando a gente fala em declividade, a gente tem que tomar cuidado que existem algumas convenções que a gente vai precisar respeitar. Sempre que eu tiver uma reta inclinada para cima, a gente vai dizer que a declividade é positiva. E da mesma forma, quando a gente tiver uma reta inclinada para baixo, a gente vai dizer que essa reta tem declividade negativa. Se a reta, por acaso, for horizontal, não tem inclinação, a gente diz que a declividade é zero. Então, por exemplo, essa curva aqui ela tem uma declividade que é sempre positiva e ela está ficando cada vez mais inclinada. Então, aqui a declividade está aumentando. Aqui também a declividade é sempre positiva, mas ela está ficando cada vez menos inclinada. Então a gente tem uma declividade que está diminuindo. E por fim, a última informação que a gente pode tirar do gráfico vem da área. Quando eu digo área, eu vou estar sempre falando da área entre o gráfico e o eixo horizontal. A área vai ter sempre o mesmo significado físico que multiplicar os eixos. A vezes variação de B. E de novo, quando a gente fala na área, a gente tem que tomar cuidado que existem algumas convenções que a gente vai ter que respeitar. Sempre que a área que eu estou falando estiver acima do eixo horizontal, a gente vai dizer que a área é positiva. E quando a área estiver abaixo do eixo horizontal, a gente vai dizer que a gente tem uma área negativa. Se por acaso a curva estiver em cima do eixo, a área é zero. Lembrando que a área é sempre entre o gráfico e o eixo horizontal. Então, por exemplo, se eu tiver na minha frente um gráfico de posição por tempo, na vertical a posição, na horizontal o tempo. Que informações eu posso tirar desse gráfico? Na vertical eu vejo a variação da posição, então, e na horizontal eu vejo a variação do tempo. A declividade ou a inclinação do gráfico é a mesma coisa que dividir um eixo pelo outro. E agora fica mais fácil se tu pensar nas unidades. Eu tenho posição dividido por tempo, eu tenho metro dividido por segundo. Isso é velocidade. Então a inclinação em um gráfico de posição por tempo me diz a velocidade do corpo que está se movendo. E a área do gráfico seria multiplicar os eixos, metro vezes segundo. Isso aqui não tem significado físico, tá, gente? Não vai te servir para nada achar a área num gráfico de posição por tempo. Então, se a gente olhar agora alguns exemplos, se eu tiver, por exemplo, um gráfico de posição por tempo mais ou menos assim, eu posso ver que a inclinação é constante e positiva. Isso significa que nesse gráfico a velocidade é constante e positiva. Então o corpo está indo para frente, eu sei isso porque a velocidade é positiva, é um movimento progressivo, e com velocidade constante, isso é um MRU, em que o corpo está indo para frente. Se o gráfico for mais ou menos assim, a gente nota que a gente tem uma inclinação constante e negativa, ou seja, a velocidade é constante e negativa. O movimento é regressivo ou retrógrado. O corpo está indo para trás e com velocidade constante, aceleração zero. Também é um MRU. Agora, se por exemplo eu tenho um gráfico um pouquinho mais complicado, como esse aqui, o que a gente observa? No começo do movimento, a inclinação é sempre positiva e está ficando cada vez menor, a curva está ficando cada vez menos inclinada. Isso significa que
no começo do movimento, eu tenho uma velocidade positiva e diminuindo. O que isso significa? Que eu tenho um movimento retardado, em que o módulo da velocidade está cada vez menor. Aqui a gente observa que a reta tangente é praticamente horizontal. Nesse ponto, a velocidade é zero. A inclinação da curva nesse ponto é zero. E depois eu tenho uma velocidade negativa, o corpo começa a andar no sentido contrário, e a curva está ficando cada vez mais inclinada e aumentando em módulo. Então agora o movimento é acelerado. Se, por exemplo, então, só destacando, nesse ponto a velocidade é zero e o corpo inverteu o sentido do movimento. A primeira velocidade era positiva, a inclinação para cima, depois a velocidade passou a ser negativa, a inclinação da curva para baixo. Se eu, por exemplo, tiver uma curva assim e alguém me pergunta quantas vezes o corpo parou, como é que eu poderia responder essa pergunta? É bem fácil, tá, gente? Parar nada mais é do que velocidade zero. Tu para quando a tua velocidade é zero. Isso significa que aonde tu parou? Quantas vezes tu parou? Nos pontos em que a inclinação é zero. Aqui, aqui e aqui. Não é nesses três lugares, tá, gente? Não é porque tu tá passando pela posição zero que tu tá parado. Existe uma régua gigante no chão, em algum lugar tá o número zero e tu passou correndo por ele. Isso não quer dizer que tu tá parado. Tu parou aqui, aqui e aqui, pois nesses pontos a velocidade é zero. Então aqui o corpo parou 3 vezes. Vamos dar uma mudada. Se, por exemplo, ao invés de um gráfico de posição por tempo, eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, como é que eu faço nessa situação? Então eu tenho no eixo vertical a velocidade e no eixo horizontal eu tenho o tempo. Na vertical, o que eu vejo é a variação da velocidade, na horizontal eu vejo a variação do tempo. E a inclinação de uma curva de velocidade por tempo é ΔV sobre ΔT, o metro por segundo dividido por segundo. Isso dá metro por segundo ao quadrado, ou para quem simplesmente lembra da fórmula, a variação de velocidade por tempo é a aceleração. Então a inclinação de um gráfico de velocidade por tempo me diz a aceleração. E a área de um gráfico de velocidade por tempo, multiplicar os eixos, eu tenho metro por segundo vezes segundo, eu consigo cortar, isso vai ser a distância percorrida pelo corpo. Tá bom, gente? Vamos ver de novo alguns exemplos. Por exemplo, se eu tiver um gráfico de velocidade por tempo mais ou menos assim, a gente observa que a inclinação é constante e positiva. Aqui nesse gráfico a inclinação me diz a aceleração. Então nesse gráfico eu tenho uma aceleração constante e positiva. A variação da velocidade, a velocidade vocês observam que está aumentando. A velocidade agora está no eixo vertical, né? Não é a inclinação, a velocidade aqui é o próprio eixo vertical. Então a velocidade, se vocês forem observar, está ficando cada vez maior conforme o tempo passa. É um movimento acelerado. E se eu quiser saber a distância que o corpo andou nesse intervalo representado no gráfico, basta eu calcular esta área aqui, que ele me diz a distância percorrida pelo corpo. Se tiver um gráfico um pouquinho diferente, por exemplo, assim, a gente observa que é uma reta perfeitamente horizontal, a inclinação é zero, isso significa que a aceleração nesse gráfico é zero. Observem que eu tenho sempre a mesma velocidade, né? É uma velocidade constante e positiva. Então esse gráfico, por exemplo, seria um gráfico de MRU, enquanto o gráfico anterior, um gráfico em que eu tenho uma aceleração constante, é um gráfico de MRU. Então, pessoal, vocês podem usar essas técnicas para quaisquer gráficos em física. Espero que isso aqui tenha ajudado. E, enfim, boa sorte.